Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Papo Empresarial. Eu sou Lidiane, professora do curso técnico em administração da ETE Célia Siqueira, e nós vamos aqui bater um papo sobre a temática Reinventando Negócios na Pandemia. Bom, a gente inicia fazendo uma reflexão. Como eram os negócios antes da pandemia, né? Como estava a inserção de tecnologias nesses negócios? Se a gente fizer essa reflexão das nossas cidades, que são cidades pequenas, né? A gente chega a um contexto de que poucos estavam inseridos nesse meio, e se a gente for mais adiante nas redes sociais e nessa interação, porque muitas vezes a empresa possui a rede social, né, algumas das redes sociais, porém não utilizava isso como fonte de vendas, de divulgação dos negócios. E dentro do contexto da pandemia, do Covid, se faz necessário a gente voltar lá naquela discussão que a gente já teve até aqui no Papo Empresarial, sobre a questão da gestão da informação, né? Hoje a gente está totalmente instaurado, né? Está totalmente instaurada essa questão da informação em nossas vidas. A informação, ela acontece em tempo real. Todas as informações do Covid-19, a gente tem aquele boom de informações. Às vezes eu tô até, eu não quero mais saber disso, eu não quero ouvir falar sobre isso, né? Muita gente já está nesse contexto e muita gente quer se manter informado. E também, dentro desse contexto aí, como é uma pandemia mundial, a gente acompanha a questão da crise econômica, de como isso está interferindo na economia e de como será essa economia e esses negócios a partir dessa crise. Como vai ser o depois, não é verdade? Como a crise, ela não tem somente o lado negativo, né? Ela tem também o lado positivo, não querendo trazer a doença como algo positivo, mas sim o que isso pode vir a mudar nos nossos padrões, né? Vai estar relacionado também a isso. Hoje, ela chega mudando, né, a realidade dos negócios. Está reinventando hábitos, tanto das empresas, como também dos clientes. E essa reinvenção de hábitos faz com que as empresas saiam da sua zona de conforto. Não é verdade? Porque uma crise econômica faz com que a empresa saia da zona de conforto, um concorrente faz com que a empresa saia da zona de conforto, mas nada tão grandioso como isso, não é verdade? As empresas, mesmo aquelas que são de serviços essenciais, elas precisaram se reinventar. Por quê? Porque hoje o cliente ele não vai mais até lá, né? Essa questão do isolamento social fez com que as empresas tivessem que abrir os olhos e reformular os processos e simplificar a vida dos consumidores e também dos trabalhadores, porque nós estamos falando de saúde, de vida. Então as pessoas não queriam mais. Hoje eu não tenho mais a opção de ir até uma loja, né, e fazer a escolha, passar horas e horas olhando. E aí, dentro dessas mil e uma possibilidades, que também está relacionada à economicidade, né, de tempo, de espaço, tem também a questão da praticidade. Hoje eu faço as minhas compras no conforto do meu lar, vou recebê-la no conforto do meu lar e vou fazer esse pagamento. A empresa vai receber aquele pagamento, né, de forma online, seja no cartão, seja numa transferência, seja num link que eles me enviam para pagamento. Então, essas inovações, elas passam a fazer parte da nossa rotina, né? Mas elas também trazem medo. E trouxeram medo para os comerciantes. Mas aí o que foi que aconteceu? As vantagens que foram observadas acabam sendo maiores do que o medo. Ou me reinvento, ou perco espaço no mercado. Ou me reinvento, ou não consigo sobreviver a esse momento, né? Então, essa mudança dos novos conceitos
faz com que haja uma otimização do tempo e uma aproximação também das pessoas de forma segura. Porque hoje o contato cliente-empresa não precisa mais ser só o contato presencial, né? Pode ser esse contato remoto, como nós estamos tendo aqui na sala de aula. Nós estamos discutindo uma temática e aí a gente tá trazendo essa temática para a nossa realidade, né? Até em uma das aulas que nós estamos acompanhando, né, na plataforma, em um dos momentos com uma das turmas, eu comentei sobre isso. O que mudou na sua rotina? Hoje você tem um hábito que você não tinha antes. Mas isso já acontecia com algumas empresas, professora. Já tinham empresas que faziam entrega delivery, já tinham empresas que faziam vendas por WhatsApp, já tinham empresas que divulgavam pelo Instagram, já tinham empresas que utilizavam as mídias sociais no geral, né? Facebook, Instagram, Twitter, para divulgar os seus produtos e serviços, que tinham sites, que tinham aplicativos da sua empresa especificamente. Só que a inteligência artificial, essa assertividade nos serviços, diante de um momento como esse, ele se torna muito mais promissor. Por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia numa área digital. Então, a gente utilizou os recursos disponíveis para atender às demandas do mercado. Dentro do contexto de marketing, ele traz isso. O que é o marketing? Entender e atender o mercado. Entender qual é a necessidade que o mercado tem hoje. Eu preciso atender essa necessidade. Então, quais são as ferramentas que eu tenho disponível para isso? Então, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, a tendência é que as empresas não sairão daqui como elas entraram. Os nossos hábitos mudaram, né? A certeza que fica diante disso tudo é que essa crise, essa pandemia, vai mudar a forma com que a gente trabalha hoje. A gente pode, né? A gente pode nos reinventar para seguir assim no futuro. Porque mesmo quando passar a pandemia, o meu hábito talvez permaneça o mesmo. Não, eu quero aquilo na comodidade do meu lar, né? Eu quero saber o que tem na loja por um aplicativo, por uma rede social. Eu quero a atualização dessa rede social em tempo real. Então, o apoio da tecnologia, né, vai fazer com que essas empresas se reinventem, como já estão se reinventando, mas que, acima de tudo, elas permaneçam no mercado, né? Pode ser que muitas empresas não consigam chegar no pós-pandemia, mas a gente precisa compreender que nós estamos quebrando paradigmas e tendo a oportunidade de consolidar novos modelos de negócio. Então, ou eu saio da minha zona de conforto, ou eu não estou preparada para estar no mercado. Tem uma frasezinha que normalmente a gente utiliza e discute sobre isso, que é na crise, crie. Então, reinvente-se, faça, veja a oportunidade, né? Então, se você hoje tem um negócio e precisa continuar atendendo essas tendências do mercado, então eu preciso entender o que é que o mercado está precisando. O que é que o mercado espera de mim, né? No serviço essencial de uma farmácia, que ela permanece aberta, mas eu não me sinto segura em ir até a farmácia diante da crise, né? Da pandemia. Então, essa farmácia, a farmácia que me atende na minha casa, que faz com que eu continue tendo aquele tratamento, aquele atendimento, que eu posso fazer os meus pedidos de forma remota, por um aplicativo ou pelo número de celular específico, né? Então, essa reinvenção faz com que essa empresa se adeque à minha necessidade. Mas, gente, uma coisa interessante que eu achei dentro desse contexto todinho é que não somente as empresas estão se reinventando, não.
estão surgindo novas empresas durante esse período da pandemia do Covid. Vejam só, uma informação do Sebrae, que entre os meses de março e abril, aqui em Pernambuco, essa informação é do Sebrae Pernambuco, que 3.032 novos cadastros de microempreendedores individuais, que é o MEI, né, foram abertas. Então, foram abertas nesses meses de março e abril, né, 3.032 novas empresas, microempreendedores individuais. No total, o Estado possui 330 mil microempreendedores individuais, mas o que é que acontece dentro desse contexto aí? Chama atenção a gente perceber que, em um momento como esse, a gente tem um número crescente de pessoas empreendendo. A que se deve isso, né? E aí a gente percebe que são as pessoas que enxergaram a oportunidade, aquela oportunidade que a gente já falou ali atrás, que o empresário pode ter enxergado também. E muitas vezes essas pessoas que estão enxergando a oportunidade, porque ficaram desempregadas, porque perderam seus empregos diante dessa pandemia, né? Então, se faz necessário essa relação, a gente atentar para essa relação do aumento do desemprego para também o aumento de novos empreendedores, né? Porque as famílias precisam adequar a sua renda familiar, né? E aí decidem empreender. É aquele cara que passou a fazer um brownie em casa para vender, é aquela senhora que passou a vender bolos, né? E aí, quando a gente tá falando de microempreendedor individual, a gente tá falando que vai ser uma empresa que é regulamentada, que vai ter o CNPJ, que vai ter uma linha específica de crédito. E vocês podem me questionar, Lidiane, como é que eu me enquadro nisso aí? Como é que eu vou saber se eu me enquadro nisso? Né? Aqueles negócios que faturam até 81 mil por ano se enquadram no microempreendedor individual, ou 6.700 por mês, né? Essas informações a gente pode ter lá no sitezinho do Sebrae para se inteirar melhor. E esse microempreendedor individual, ele pode ter até um funcionário de carteira, né, com a carteira registrada. Então, é interessante a gente ver, né, essa questão e a formalização também, né, porque esse microempreendedor, ele precisa entender que esse negócio não é somente para manter ele agora, né? Esse negócio ele pode crescer. Então, melhor do que abrir o empreendimento, ele viu a oportunidade agora e abriu, ele precisa estar focado para manter esse empreendimento após essa crise, né? Então, e como é que ele faz isso? Manter espaço no mundo digital. Então, o segredo é esse. Se você não está inserido no mundo digital, incorporando o seu negócio nas redes sociais, você não somente vai conseguir se consolidar no mercado, né? Mas como não vai conseguir também se manter, crescer, sobreviver, tarará, tarará, tarará. A gente questiona como vai ser o nosso pós-coronavírus, né? Como vai ser a nossa vida após isso? Então, a gente precisa estar preparado até para isso. Então, tá dentro daquela questãozinha também do planejamento estratégico. Então, às vezes, aquilo que você está fazendo agora, durante esse período, que você pode se tornar empreendedor, né? Já faça esse planejamento estratégico, estude, tenha estratégias específicas para fazer com que esse negócio se consolide.